No vídeo de hoje eu vou analisar duas carteiras de investimentos, uma carteira de iniciante e uma carteira com mais de R$ 1,5 milhão investidos. Então, se você quer ter a sua carteira analisada, você pode mandar o link no meu Instagram. Lembrando que a carteira precisa estar de modo público e também irei dar prioridade para quem for membro do canal. A primeira carteira é do inscrito e também membro Thiago Santos. Ele investiu 8.521, já se transformaram em 8.941, subiu praticamente 5%. Ele começou a investir lá no mês 9 de 2023, colocou R$500, depois foi para 1.500, 5.250 e desde lá não aportou, sendo que ele está 45% em fundos imobiliários, praticamente 55% em ações. Então a carteira é bem focada em renda passiva só de bater o olho. Ele tem 5 ativos, na minha visão o número ideal pelo capital que ele tem. Ele tem BB Seguridade, comprou 62 ações num bom preço médio de R$ 31,50, subiu 8%. Também tem Banco do Brasil, 19 ações, comprou bem próximo do preço atual porque sua carteira é recente, comprou a R$ 54, subiu quase 6%. Depois tem CEMIG, 86 ações, comprou também bem próximo do preço atual, subiu um pouco mais de 0,5%. Em seguida, Caixa Seguridade, 36 ações, comprou num bom preço médio de R$ 11,50, subiu 23%. Depois tem Copasa, 8 ações, comprou a R$ 18, subiu quase 20% na sua carteira. Também tem fundos imobiliários, VISC11, XPML, BTLG, BTCI, o VGHF, sendo que grande parte deles são de tijolos. Ele não possui renda fixa, então provavelmente ele não tem reserva de oportunidade, já que se ele ainda tem opções baratas para aportar, no começo da carteira não faria sentido, iria perder o custo de oportunidade. Claro que vai de cada um, se você não identificar oportunidades, obviamente é mais inteligente colocar numa reserva de oportunidade para ir rendendo na renda fixa enquanto não surge nada. De dividendos futuros e recebidos já são R$ 131,99, sendo que seu recorde foi no mês 12 de 2023, quase R$ 50. Então pegando 131,99, dividindo pelo seu valor aplicado de 8.521 e multiplicando por 100, chegaríamos no yield de 1,54%, mais 5% de valorização, 6,5% de rentabilidade. É uma boa rentabilidade, mas tenha em mente que a bolsa está no ciclo de alta e tudo está subindo, não tirando seu mérito, mas grande parte dos investidores também estão tendo uma boa rentabilidade. E o que eu faria para continuar aportando nesta carteira? Basicamente, as ações que você escolheu, eu também teria escolhido. Todas as ações que estão aqui são boas, pagam bons dividendos, inclusive CEMIG está bem depreciada, então você escolheu uma elétrica em cheio. Aconteceu essa queda por causa da notícia de federalização, então pode ser uma oportunidade. BB Seguridade, você pegou num bom preço médio. Banco do Brasil, a ação ainda não está cara, mas também não está barata, mas para quem aporta pouco, pode ir aos poucos e se cair, você reduz seu preço médio. E Copasa também tinha ficado depreciada por causa da federalização. Então, no mais, eu continuaria aportando principalmente em CEMIG, depois em Banco do Brasil e em terceiro Copasa, sendo que Banco do Brasil, mesmo estando no seu patamar histórico, como você aporta pouco, caso ele tenha alguma queda bem acentuada, você consegue reduzir seu preço médio bem mais fácil. Caso preferir também, como você investe em fundos imobiliários e eles não estão num ciclo de alta comparado às ações, você pode continuar aportando em fundos imobiliários, já que é em momentos assim que você colhe um bom dividend yield no futuro. Claro que você tem que escolher bons fundos, negociados preferencialmente abaixo do valor patrimonial, que tenha baixas taxas de administração, tenha um portfólio bem diversificado e que de preferência não seja exposto em tantos outros fundos para não pagar dupla taxa de administração e que também não tenha uma taxa de vacância tão alta. Sendo assim, fazendo uma boa seleção, continuaria os aportes, no que estaria mais descontado, já que as ações, grande parte delas, não estão mais tão atrativas comparado ao ciclo de baixa da bolsa. Claro que CEMIG ainda está bem barata e eventualmente você poderia adicionar alguma outra ação na sua carteira, já que ainda tem poucas ações. Claro, o patrimônio ainda é baixo, mas conforme você vai aportando, você vai identificando as oportunidades pelo caminho. No geral, uma boa carteira, focada em dividendos, muito bem montada. Claro que por ele ter começado agora, não pega mais tantas ações baratas, mas seguindo o preço teto e comprando o que esteja mais barato e seguindo a sua estratégia definida, com certeza montará uma bela carteira previdenciária. A outra carteira é do inscrito Pedrone. Ele aplicou 1.492.000, se transformaram em 1.543.000, então subiu 3,38%. Ele está 29% em fundos imobiliários, 39,5% em ações e 31% na renda fixa
em LCA, sendo que ele começou lá em 2019 com um patrimônio de 9 mil, depois saltou para 20 mil, 41 mil, 57. Então ele foi fazendo aportes constantes em torno de 10 a 15 mil reais. Claro que ele fez um grande aporte no mês 9 de 2023 e aportou mais de 400 mil reais. Mas é uma carteira bem constante e cresceu como se fosse uma escadinha. Ele tem 13 ativos no total, 610 mil reais investidos em ações e subiu 12,6%. Então, de fato, o que fez ele ter uma rentabilidade mais baixa foi seus fundos imobiliários. Ele tem sua principal posição Banco do Brasil, 1.600 ações, comprou a R$ 31. Então subiu quase 80% na sua carteira, o seu yield on cost é mais de 14%. E provavelmente vai ser maior com os dividendos pagos em 2024 e 2025. Ele tem também Engie, 1.900 ações, comprou bem próximo do preço atual, caiu 3,27%. Depois ele tem BB Seguridade, 2.000 ações, comprou um bom preço médio de R$ 28, subiu 21%. Seu yield on cost também é mais de 12%. Depois tem Transmissão Paulista, 2.300 ações, comprou a R$ 23, subiu quase 12%. Seu yield on cost também é quase 10%. Depois ele tem Itaú, 1.928 ações, comprou a R$ 23, subiu 21%. Em seguida, Itaúsa, 5.376 ações, comprou num preço médio bem alto de 11,45, caiu 13%. Depois ele tem Taesa, 1.200 ações, comprou a R$ 31,84, então subiu já quase 16%. Excelente preço médio. Em seguida ele tem Sanepar, 7.300 ações, comprou a R$ 4,86, subiu 15,2%. Ele tem também Fleury, 2.100 ações, comprou a R$ 18,80, caiu 12%. Em seguida ele tem Bradesco, 2.500 ações, comprou a R$ 15,85, caiu 13%. Depois Magazine Luiza, 4.000 ações, comprou a R$ 2,93 e caiu 30%. E por último, Metalúrgica Gerdau, 825 ações, comprou a 10,15, caiu 2,5%. Então provavelmente é recente na sua carteira. De fundos imobiliários, tem o CPTS, ALZR, BTLG, RZTR, HSML, o Tejar, BTAL. Então tem diversos fundos, inclusive caiu 20% o BTAL, realmente arrastou para baixo a sua rentabilidade. Ele tem o famoso DEVA 11, caiu 60%. Tem também o RBRPR11, é um fundo imobiliário de tijolo, então também teve uma queda bem acentuada. E também tem a renda fixa no LCA, provavelmente sua reserva de oportunidade, e deve estar por volta de 3 a 4 meses aplicado, já que rendeu 3,27%. Ele tem uma reserva de oportunidade bem alta, grande parte da sua carteira está concentrada nela. De dividendos futuros e recebidos, já foram R$ 183 mil, sendo que em 2023 foi 73 mil, e se dividirmos por 12, chegaria numa média mensal de R$ 6 mil. Claro que ele não tinha todo esse valor aplicado, ele aplicou recentemente também mais de R$ 400 mil na renda fixa, teve uma queda bem acentuada com vários fundos imobiliários e ações. Então, claro, se ele tivesse todo esse capital já investido naquela época em ações boas pagadoras, teria recebido o dobro, mas é assim mesmo. Quando você vai montando uma carteira no longo prazo, tem acertos e tem erros. Em 2022 recebeu quase 50 mil, em 2021 27.900, em 2020 13 mil reais, em 2019 3.700, em 2024 até agora 14.995, sendo que só do Banco do Brasil já foram mais de 12.300 reais. E ele investiu somente 92 mil. Então é interessante como que os dividendos vão retornando e amenizando o seu risco, sendo que já subiu 80% também na sua carteira. Na verdade, ele investiu por volta de 40 mil reais. O restante foi dividendos e valorização. Então, pegando R$ 186.436 e dividindo pelo seu valor aplicado de R$ 1.492.636, chegaríamos a um yield de 12,4% em todo esse período, mais 3,38%, uma rentabilidade de 15,8%. Então, o que afetou de fato a sua rentabilidade foi as ações que caíram bastante e principalmente os fundos imobiliários. Sendo que, por exemplo, o que mais afetou sua rentabilidade foi os fundos imobiliários, que caiu 18% comparado ao começo do seu investimento. Então, sua rentabilidade foi negativa comparado ao CDI. Então, também tenha cuidado com fundos imobiliários, por mais que oscilem menos, também tem seu certo grau de risco. E as ações renderam 24% no período.
a queda nos fundos imobiliários acabou impactando a rentabilidade da sua carteira e o custo de oportunidade, já que se estivesse tudo aplicado em ações, claro, variando a sua estratégia, provavelmente sua rentabilidade seria muito maior e estaria acima do CDI. Então, como que eu continuaria os aportes nesta carteira? Basicamente, você tem um bom número de ações e também boas escolhas. Tirando, claro, Fleury, eu não gosto do setor de saúde, principalmente como está seus indicadores, não pagam um bom dividendo, mas como não é uma posição tão alta, talvez eu optaria por manter, enquanto pelo menos não ficasse no 0 a 0. Bradesco eu manteria, uma ação para o médio prazo, essa queda provavelmente vai se recuperar facilmente no médio prazo. Magazine Luiza, eu aceitaria minha perca, eu não gosto de tentar prever esse tipo de ações, claro que não é recomendação de investimento, mas eu faria a venda, já que o percentual é quase irrelevante. E Metalúrgica Gerdau, por ser uma ação que provavelmente você comprou recente e também está bem depreciada, eu manteria sem problema nenhum, até porque é uma pequena queda ainda. De fundos imobiliários, o seu principal retorno vai vir dos dividendos, então DEVA 11 é difícil a recuperação, RBR também, IBTAL também, mas aí vai variar da sua estratégia, como que você analisou e quais são suas perspectivas para cada fundo. Na minha opinião pessoal, eu faria a venda desses fundos que está no prejuízo e investiria em outro fundo imobiliário que esteja bem descontado e também tenha um grau de risco menor e paga um bom dividendo. Assim, os dividendos que você vai receber no longo prazo abate todo esse prejuízo. Claro que, em minha opinião pessoal, se você acredita que o fundo imobiliário possa ter uma recuperação, aí vai variar do que você escolhe fazer. Sendo que você tem bastante renda fixa para aproveitar oportunidades, então hoje eu continuaria aportando principalmente em Bradesco para reduzir o preço médio, Metalúrgica Gerdau, porque também está bem descontado, depois quem sabe Transmissão Paulista, Engie também para melhorar seu preço médio, BB Seguridade, como já é uma posição bem relevante, fica a seu critério, não estaria tão cara hoje, mas também não tão atrativa, e Banco do Brasil, como também já é a principal posição, e hoje subiu 80%, por enquanto eu deixaria quieto. VEG é uma empresa de crescimento, então você praticamente não vai colher dividendos, e ela recentemente teve uma desaceleração nos seus resultados, então eu também manteria como está. No mais, eu também continuaria aportando nesses fundos imobiliários que são ótimos fundos e tiveram alguma queda, como por exemplo o CPTS11. É um ótimo fundo, paga um bom dividendo e você consegue reduzir o preço médio. Então você ainda teria opções de aportes, seja em ações, fundos imobiliários, adicionar mais ativos na sua carteira, outras ações, outros fundos, realocar seus recursos nessas ações que caíram muito, ou então os fundos imobiliários. Então tem diversas mudanças que eu faria na carteira, lembrando que não é recomendação, simplesmente a minha análise pessoal. Mas no mais, é uma ótima carteira, tem seus acertos e seus erros, normal de quem investe há vários anos, mantendo a consistência, principalmente aportando inteligente. Sua carteira vai render muito dividendo, que vai acelerar o processo, já que é uma carteira bem grande, vai ter muitos milhões investidos daqui a alguns anos na bolsa. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto e também a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Você nem percebe que está pagando, é um valor bem acessível e você me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.